estava conversando agora ali fora sobre essa apresentação do Vini, que vai encerrar o nosso dia, que é um dia tão especial. E eu acho que a melhor maneira de resumir o trabalho que a Renner faz em CRM, em e-commerce, em varejo, é o líder lidera. E ninguém faz melhor do que a Renner há tanto tempo no nosso mercado. E é importante a gente conhecer e aprender com eles. Principalmente quem é, assim como a Vivi mencionou ali, um conhecedor ou curioso pela história da Renner, comentando recentemente para uma amiga que estava fazendo a curadoria, Vivi, de um congresso de 120 CEOs que vão se reunir no Rio de Janeiro ano que vem. Ela me ligou e pediu, eu preciso de uma história para apresentar, que seja uma história legal de gestão. Mas eu não quero superação, eu quero gestão. Eu falei, olha, tem a história de um consultor que entrou numa empresa para fazer uma consultoria. Essa empresa tinha 8 lojas, vendia de mel a smoking. 8 lojas totalmente diferentes. Esse é o início do livro do José Galol, O Poder do Encantamento. E aí, conversando com o Vini antes aqui, a gente estava falando sobre as histórias de encantamento. Muito se fala sobre a experiência do cliente, né? Mas quem tem 960 mil histórias de encantamento registradas é uma empresa brasileira e a Lojas Renner. Mas eu não vou falar mais aqui, porque eu aprendo demais, tanto na PM Web quanto no Otto, servindo a Renner há mais de uma década. E é por isso que, assim que a gente teve o OK, foi uma alegria poder contar com o Vini aqui. Então eu vou introduzir ele, que ele é formado em Engenharia de Petróleo pela Montana Tech University e pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Começou na Lojas Renner como trainee, já faz 5 anos, e nessa jornada ele já passou pelos cargos de gerente de operações, liderando iniciativas de omnichannel em lojas, é especialista em growth hacking e atualmente está na frente da área de Martech. Sem mais delongas, Vinícius Matzenbacher Rodrigues, por favor, o palco do E-Commerce Brasil é seu. Valeu, Guto. Obrigado, cara. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá dando para me ouvir bem? Ótimo. Como que a gente sabe se tem pessoas da Renner aqui? E, de novo, eu vou fazer 5 anos de empresa, então eu tenho essa cultura na minha veia. É assim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Isso aí. E aí, galera, beleza? Beleza! Maravilha. Bom, a gente tem essa cultura de Renner, de toda reunião, todo alinhamento. Inclusive, como ele falou, desculpa, eu fui gerente de operações, então já estive, inclusive, no chão de loja, e toda reunião sempre se começa, bom dia, tudo bem, boa tarde, tudo bem, boa noite, tudo bem. E a Yukon, que é uma marca que pertence ao grupo da Lojas Renner S.A., e aí, beleza, porque é uma marca mais jovem, então não podia deixar, né, de fazer essas boas-vindas aqui. Mas, vamos lá, pessoal. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre a relevância do CRM na jornada Omni para fidelização e personalização. Tema quente e relevante. Quero conseguir traduzir isso da melhor maneira possível. E, né, já fui bem apresentado aqui, mas então vou fazer 5 anos já de Lojas Renner S.A. Achei legal o Guto falar sobre a história de encantamento, né? Para quem não está habituado, os colaboradores de loja, eles são sempre incentivados a, se fizerem algum atendimento que marcou aquele colaborador, marcou algum cliente, foi algo de especial, a escreverem e registrarem isso. Ou seja, hoje temos formalizadas, registradas, que foram enviadas para o RH quase 1 milhão de histórias registradas. Mas é muito mais. Imagina o quanto de histórias que não são registradas, né? Então, quando ele fala desse número de 1 milhão, é isso. São atendimentos em loja física, principalmente, que são registradas e formalmente enviadas para RH. Consegue perceber a importância disso em gerar a cultura? E encantamento não ser só um slogan, mas no dia a dia isso ser incentivado para quem está lá no chão de loja e todas as áreas da empresa? Então, achei legal só para contextualizar um pouquinho. Hoje estou à frente da área de Martech, tecnologia de marketing, traduzindo um pouco. Então, todas as iniciativas de personalização e marketing, como que a gente explora, por exemplo, o WhatsApp como um canal cada vez mais relevante para isso. Tenho tocado essas iniciativas e entre outras tecnologias. Mas vamos avançar um pouquinho, já falamos aqui bastante sobre a trajetória. Aqui mostrando rapidamente
né, o ecossistema de moda e lifestyle das lojas Renner S.A., que tem diferentes marcas, a Renner, a Camicado, a Yukon, a Acho, a Realize como soluções financeiras, entre outras frentes que buscam promover o encantamento para aquela figurinha que está ali no centro, que é o cliente. A gente vai falar bastante sobre o cliente nessa noite, tá certo? Porque precisa, na verdade, né, tudo isso que está ao redor precisa apontar ali para o centro, senão perde o significado, perde o propósito, tá certo? E também tem várias pistas que colaboram para esse ecossistema e essa integração entre áreas. Bom, a Viviane, né, o Guto, eles falaram dessa trajetória, né, do Galode, quando assumiu lá as lojas Renner com 8 lojas. Hoje, enfim, considerando o grupo todo, são mais de 600. O que a gente percebe nisso? Que é uma marca que tem uma trajetória com consistência. Então, a Renner, fundada em 1965, hoje a gente ainda observa uma marca que é consistente na sua entrega de valor, né? E isso faz com que ela fosse reconhecida pela Interbrand como a 11ª marca mais valiosa do Brasil nesse ano, destaque para o maior crescimento, né? Aquele slogan famoso, e aqui, embora eu tenha mostrado o grupo, a gente vai começar, a gente afunila para falar aqui de Renner especificamente, da marca Renner. Aquele slogan ali, você tem o seu estilo, a Renner tem todos, com certeza, muitos aqui já viram, e isso vem de tempo, ou seja, consistência. E isso é traduzido na proposta de valor da marca, uma marca que é cúmplice, que é democrática, ou seja, você tem seu estilo, mas a Renner tem todos, tem para todos os estilos, que ela é próxima, ou seja, ela acompanha os momentos diferentes da minha vida, né? Quem vira pai, quem vira mãe, esses momentos ela está próxima, ela tem a disponível ofertas de moda para essas diferentes etapas da nossa vida, mas ela também é especialista em moda, ela não é uma marca generalista, o foco dela é trazer moda, moda relevante, então, traduzindo numa proposta de valor, o objetivo, a proposta de valor da Renner é ser cúmplice da mulher, encantando com moda em diversos estilos, com qualidade a preços competitivos, experiências agradáveis e práticas de forma inovadora e sustentável. Estou falando um pouco de proposta de valor, força de marca. Por que eu estou falando isso? Não é novidade para ninguém, mas a gente vive em um contexto onde a jornada ela é cada vez mais fragmentada, não existe mais jornada linear, quiçá um funil, né, o famoso a consideração, a awareness, consideração, conversão. A jornada não é mais assim, a jornada ela é múltipla. Então, o cliente, qual que é a consequência disso? O cliente se torna menos fiel, fica mais distraído, existem múltiplas... a gente compete com múltiplas marcas e coisas despertando a atenção desse cliente, ele está cada vez mais distraído e, com certeza, com um cenário de concorrência, um cenário concorrencial cada vez mais agressivo. Isso faz com que cada vez mais a gente precise, né, embora a gente fale de omnicanalidade, de transformação digital, de personalização, a gente volte sempre a olhar para a importância de, nas nossas comunicações, seja comunicações com canais próprios, de e-mail ou como for, mídias digitais, que a gente não se esqueça da importância de transmitir a emoção para a nossa cliente. Eu sei que muitos aqui, assim como eu, já fizeram alguma compra algum dia porque algum anúncio, alguma comunicação despertou essa emoção. Talvez você não precisava daquilo, talvez você nem poderia comprar aquilo, mas de alguma forma aquilo te cativou, né? Aquilo trouxe emoção para você e você foi coagido a fazer uma compra. Então, como que transmitimos isso com personalização, como que não esquecemos disso em um meio de transformação digital e omnicanalidade? Isso é extremamente importante para um crescimento sustentável e de longo prazo, como a Renner tem feito nos últimos anos. Porque no fim do dia, atrás de cada aplicativo, atrás de cada desktop, atrás de cada e-mail, vai ter sempre um coração batendo, alguém que pensa em algo, alguém que tem uma necessidade específica, e são múltiplas necessidades, e alguém que também conversa, tem relacionamentos e vai estar falando sobre a marca, vai estar falando sobre essas emoções que foram geradas ou não. Tá? Então, estou trazendo tudo isso. É importante a gente sempre, embora a gente vá falar de estratégias e coisas mais avançadas aqui para frente, isso nos norteia e precisa sempre nos nortear. Porque, quando a gente fala do nosso ativo mais valioso, que é o cliente, e tenho quase certeza muitos aqui estão dentro desse número, são clientes Renner. Hoje temos 18 milhões de clientes ativos na nossa base de clientes, isto é, clientes que realizaram pelo menos uma compra identificada nos últimos 12 meses, tá certo? 18 milhões, então vocês já entendem aqui um pouquinho do desafio que a gente vai falar. Como que a gente consegue fazer comunicação personalizada, comunicação relevante, transmitir emoção para 18 milhões de clientes. Não é fácil, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar depois.
quero que você observe aqui o cliente omni, ou seja, esse cliente que ele transita entre diferentes canais, o cliente que não é só online, nem o cliente que é só offline, loja física, que é o cliente omni, participa hoje com 31% da receita do ecossistema e chega a gastar no ano 3 vezes mais do que a média dos clientes. Por isso a importância de a gente ter uma estratégia omnichannel integrada que perpasse diferentes áreas e canais, porque esse cliente é extremamente valioso para um crescimento sustentável da companhia. Bom, traduzindo aqui um pouquinho de como vamos abordar esse tema hoje, como a gente vai evoluir aqui nessa conversa, vamos falar sobre a vocação do CRM para Renner. Então, antes de falar de como a gente aplica na tática o CRM, a gente vai falar aquilo que nos motiva, o que tem que estar por trás para que a gente não se perca no caminho. O caminho para Customer Centricity, a gente fala muito hoje de centralidade no cliente, Customer Centricity, como que a gente, de fato, aplica isso em uma empresa que tem 18 milhões de clientes em diversas áreas. Uma estratégia omnichannel e personalização em escala. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o WhatsApp como um forte aliado para encantamento, personalização e os nossos takeaways. Bom, vamos falar um pouquinho da vocação do CRM. E é importante a gente saber o coração do CRM. E eu sei que CRM ele é abordado de diferentes maneiras, em diferentes modelos de negócio. Mas CRM, a vocação dele não é disparar e-mail, não é ser e-mail marketing, não é captação de leads, não é isso. O coração do CRM precisa ser o cliente. Como que a gente encanta o nosso cliente? Independente da comunicação, independente do canal. Sim, canais próprios, e-mails, push, todos esses são muito relevantes, portanto que a gente sempre a gente esteja sempre lembrando que o que faz sentido para esse cliente não seja o contrário, o que faz sentido para o canal. Não, é o cliente que precisa estar no centro das nossas estratégias. É isso que nos move como time de CRM. Temos esses princípios que, como CRM, em todas as nossas comunicações, precisamos sempre transmitir cumplicidade, ou seja, como que eu vejo através das comunicações que a Renner me conhece, que ela sabe os sinais que eu dou para a marca, inspiração de moda, em um cenário competitivo, como que eu consigo trazer inspiração de moda com preços competitivos, como a gente falou, relacionamento, engajamento emocional e, por último, geração de valor sustentável, ou seja, quando eu tiver um desejo de compra, a primeira marca, um desejo de compra de moda, a primeira marca vai vir à minha mente a Renner. Como que eu consigo usar as estratégias de CRM para alavancar essa visão? No fim do dia, o que a gente quer, e é uma visão customer-centric de CRM, a gente não vai buscar clientes para os nossos produtos, mas a gente vai buscar produtos que são ideais para os nossos clientes, e daqui a pouquinho a gente vai falar como a gente faz isso na prática. No fim, essa transformação digital, essa transformação estratégica, ela tem um depara, que não é fácil, é uma jornada e também estamos avançando cada vez mais nessa jornada, que é a gente sai de uma orientação ao produto para uma orientação para cliente. Uma mensagem para todos, para uma mensagem para cada. Ações de calendário, embora, claro, vão ter ações de calendário, né? É normal, vivemos num varejo de moda, mas como que a gente transita isso para cada vez mais adaptar o ciclo de vida do cliente? Que a gente tem ações de calendário, ações de marca em momentos sazonais, mas que sejam de acordo ao ciclo de vida do cliente para que não seja uma mesma ação para todos. Ou seja, o desafio é, para 18 milhões de clientes, que não é fácil, como que a gente consegue criar uma Renner para cada cliente? E a gente vai mostrar um pouquinho dessas estratégias na prática. Para isso é necessário orquestração, tecnologia que seja possível orquestrar os dados que os clientes nos trazem, esses relacionamentos. É necessário conhecer o cliente, dados de clientes, estruturação de dados, para que a gente possa ter esses dados para navegar e pesquisas qualitativas também, para a gente não ficar só no dado bruto. Personalização, então como que a gente começa a usar esses dados para contextualizar cada vez mais as comunicações e trazer relevância. E, por último, ativo valioso. A gente precisa valorizar a nossa base de clientes e os nossos clientes de alto valor. Tá certo? Aqui um exemplo de como a gente muda o mindset na prática de ações voltadas somente por calendário para ações voltadas por ciclo de vida. Ou seja, ativação. Se eu tenho um cliente que acabou de baixar o app pela primeira vez, eu tenho um cliente que acabou de se inscrever no site pela primeira vez, obviamente, um cliente que fez, enfim, deu um sinal que ele ainda não é cliente, ainda não transacionou, apenas se cadastrou. Como que eu consigo adaptar minhas comunicações em canais próprios e até mesmo em outros canais para que ela seja contextualizada a esse momento? Rentabilização. Existem clientes que fizeram uma compra no ano. Como que eu consigo trazer a atenção dele para fazer uma segunda compra no momento certo? Clientes que fizeram 5, como que eu incentivo a sexta, como eu aumento o ticket médio, cross-sell, upsell? Fidelização.
os clientes já mais fiéis, como que na minha comunicação eu mostro para ele que ele é um cliente valioso, que ele é um cliente fiel, para que eu blinde esse cliente e ele seja ainda mais fiel e evolua nessa jornada. Retenção, aqueles clientes que já estão dando sinais que não vão mais comprar conosco, ou seja, estão próximos ao churn, como que eu adapto e faço comunicações específicas olhando para esse segmento de clientes. Como que até mesmo, né, é normal a gente fazer ações anti-churn, por exemplo, para quando o cliente está ali de 9 a 12 meses, 6 a 12 meses para sem compra. Mas como que eu consigo usar dados, a gente vai falar um pouquinho disso, para talvez antes mesmo de ele chegar nesse momento, eu captar sinais de que ele já é um cliente que possivelmente vai dar churn lá na frente, e o modelo de propensão a churn, e eu consigo antecipar, não comunicar ele somente lá no sexto, no nono mês, quando ele está deixando de ser cliente, mas já entendendo o perfil dele, antecipar essa comunicação. Recuperação. Clientes que deixaram de ser clientes. Peraí. Tá dando pra... Boa. Deixa eu ver se... Aê. Ah, não. Boa. Agora foi. Recuperação, os clientes que deixaram de comprar conosco. Como que eu consigo chamar a atenção dele para que ele volte a comprar conosco? Principalmente aqueles clientes que eram valiosos, mas por algum motivo deixaram de ser. Como que eu faço pesquisas qualitativas para entender por que ele deixou de ser cliente e então ajusto as minhas comunicações adequando a esse cenário. Principal hoje, a receita dos canais de CRM, a receita direta, na qual a gente consegue atribuir totalmente a receita a essas comunicações, elas já vêm de ações segmentadas, automatizadas e microsegmentadas. O que é automatizada? São as nossas réguas, jornadas de CRM, que quando você der um sinal, por exemplo, comprou algo numa loja, você entrou no site, navegou em certo produto, adicionou um produto na wishlist, por exemplo, isso automaticamente gera um trigger, você recebe uma comunicação contextualizada a esse seu momento. Isso são as nossas jornadas automatizadas. Então, por isso, é importante a gente entender o ciclo de vida do cliente, essa jornada, e hoje a nossa maior receita direta de CRM vem dessas ações. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Customer Centricity, porque aqui, até então, a gente falou campanhas por ciclo de vida, orientação a cliente, mas a gente falou de canais próprios. Eu mostrei ali WhatsApp, e-mail, push, web push. São canais que a gente tem maior poder de orquestração, a gente consegue personalizar mais, a gente consegue segmentar e microsegmentar mais. Mas isso não é ser customer-centric, isso não é suficiente. No fim do dia, o cliente que está recebendo um e-mail, e recebeu porque, sei lá, ele é um cliente ultra fiel, ele vai ser o mesmo cliente que depois pode entrar no site, pode ir numa loja e pode, eventualmente, abrir um ticket de pedido. Se eu não tenho essa visão dos segmentos de clientes integrado em diversas áreas, saindo só dos canais próprios, expandindo para outros canais, a gente não vai ser customer-centric. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui é um fato, né, na qual 79% das empresas de varejo já se consideram customer-centric, porém apenas 32% dos consumidores vão considerar as empresas customer-centric. Por isso, o cliente ele não reconhece que ele é reconhecido em todos os pontos de contato com a empresa. E a gente sabe que é um desafio para empresas grandes, isso é um enorme desafio. A gente vai falar um pouquinho de como a gente tem avançado e escalado isso na Renner. Independente da etapa do funil, como eu falei agora, é a mesma cliente. A cliente que recebeu o WhatsApp pode ser a mesma cliente que foi na loja, foi a mesma cliente que fez um cartão. Então, como que a gente consegue adaptar a comunicação em todos esses canais e não só orquestrar em parte desses canais ou em parte da nossa estratégia? É um pouco disso que a gente está falando. No fim do dia, o que a gente quer é evoluir, e é onde nós temos evoluído como Renner nessa jornada de encantamento do cliente através do CRM, a gente migra, né, a gente evolui de ações, campanhas, somente por ciclo de vida e segmentações, que já traz relevância e engajamento, mas como é que a gente evolui para ações de ciclo de vida e microsegmentações, a gente refina ainda mais de forma sincronizada em diferentes canais. Esse é o desafio. É isso que é ser customer-centric, isso que é personalizar em escala. A gente sai e consegue, em diferentes canais, sincronizar. Para isso é necessário uma estratégia omnichannel e personalização em escala, e aqui a gente vai entrar um pouco mais em como, de fato, temos feito isso com tecnologia, com dados. Qual que é o segredo, no fim, para escalar essa estratégia de encantamento em todos os canais? Sair só dos canais próprios de CRM, mas em todos os canais o cliente saber que a gente sabe quem ele é, que a gente conhece se é um cliente fiel, a gente sabe que é esse cliente fiel. O segredo está no pensar CRM. Ou seja, é a gente conseguir
é unir a qualidade de segmentação dos canais próprios de CRM, esses dados de clientes e conseguir também chegar, né? Como que a gente consegue o meio do caminho entre essa qualidade de segmentação de dados one-to-one, onde a gente consegue fazer e-mails one-to-one, cada e-mail o cliente é chamado pelo nome, recebe né, ou aparece ali o produto que ele navegou. Como que a gente consegue essa qualidade de dados de clientes, com a escala dos canais de cima, canais pagos, na qual a gente tem todos os brasileiros com aplicativos que tem, todos os brasileiros que têm Instagram, por exemplo, como que a gente escala para chegar lá? A gente precisa encontrar o meio do caminho. E isso é um modelo sustentável. Então, quando a gente fala no pensar CRM, é isso, é encontrar esse meio do caminho entre dados de clientes, dados primários, com a escala dos meios de cima. Qual o segredo para isso, como a gente tem feito? Através de microsegmentações e tecnologia. Um exemplo, temos clientes ultra fiéis, que são os clientes mais fiéis da marca, são os clientes que mais gastam em um ano, são os clientes mais relevantes para o crescimento sustentável da marca, que obviamente, não vão dar churn, não vão deixar de ser clientes em um cenário tão competitivo. Mas isso é só um segmento que é um segmento, são os clientes ultrafiéis. Porém, vamos ter clientes que são ultrafiéis, que têm um DNA infantil, e aí, dados, ciência de dados. Por quê? É um cliente ultrafiel, mas ele tende a comprar com recorrência infantil, às vezes é uma mãe, é um pai. Nós temos também clientes ultrafiéis que compraram perfume há 6 meses. Existem clientes ultrafiéis que compraram em loja física com o Pag Digital, mas, por exemplo, nunca compraram de fato no aplicativo. Então, entende que se eu usar os meus canais, vou falar com os clientes ultrafiéis, eu tenho vários tipos de agrupamentos de clientes que têm traços diferentes, onde a gente tem esses dados para segmentar, e não pode ser assim. Eu preciso fazer esses microclusters e tentar adaptar ao máximo a comunicação em diferentes canais para esses microclusters. Isso é encantar em escala, isso é ser customer-centric e sair somente de canais próprios, mas expandir uma estratégia de personalização e de customer-centric em escala, como na Renner. Aqui um exemplo de um case prático mesmo, como fizemos. Eu acho que vai ter até o... Vamos ver se vai sair som. Eu não sei se todos aqui sabem, mas hoje, quando você entra em uma loja física, você tem algumas opções de checkout. Existem várias opções de checkout. Né? Não somente o caixa tradicional, como outras. Uma delas é o Pag Digital. O que é o Pag Digital? É você, pelo seu próprio aplicativo, existe essa feature Pag Digital lá na aba de cadastros, na qual você loga no app, você faz seu cadastro lá, você vincula um cartão, né, no aplicativo, e você então vai lá na loja e você clica ali para fechar a sua compra direto pelo aplicativo. Você lê os códigos, você mesmo, autônomo, lê os códigos e tudo mais e finaliza a compra ali pelo seu próprio app. Quantos aqui já usaram essa experiência? O pessoal da Renner em peso, claro. Maravilha, é muito bom, eu particularmente gosto bastante. E qual é o ponto? Nós temos esse dado. Então, o que fizemos? Sabendo, e aqui que está o ser customer-centric de fato. Existem clientes que fizeram essa transação em loja física, usaram esse método de checkout, mas nunca compraram no app. Ou seja, são clientes off. Porém, tem o app na mão deles, ou seja, estão com a vitrine ali na mão deles, eles têm o cadastro e têm o cartão no app. Olha que poderoso a gente ter esse dado e chamar então ele para conhecer mais o nosso app. Chamar ele para conhecer a vitrine do nosso app, as ofertas que temos ali, ofertas exclusivas às vezes. Então criamos uma jornada com push, na qual nós falamos, obrigado por usar o Pag Digital, quem sabe conheça um pouquinho mais os nossos produtos, depois uma oferta contextualizada para ele fazer a primeira compra. E o que é mais legal, se em um certo tempo esse cliente não realizou a compra no app, eu mudo a estratégia. Eu entendo que talvez esse cliente continue querendo comprar em loja física, é a preferência dele. Então, eu incentivo ele a retornar à loja física e usar de novo. Então, é a gente parar de olhar de uma visão canal para entender a preferência do cliente e incentivar e enfatizar isso, porque no fim do dia, a empresa vai ganhar recorrência, seja no off, seja no on. Mas não para por aí. A gente conseguiu escalar isso também por mídias pagas, Instagram, Facebook. Ou seja, o cliente que fosse lá utilizar o Pag Digital, quando ele entrasse no Instagram e Facebook, também ia aparecer uma comunicação contextualizada, agradecendo ele por usar o Pag Digital, não nessas palavras, é claro, mas depois de um tempo com uma oferta exclusiva para ele fazer a primeira compra. Ou seja, integramos o pensar CRM, o dado de cliente com diferentes canais. E aí talvez você se pergunte, será que isso é eficiente? Será que eu não estou gastando 2 vezes? Estou enviando push, mas ao mesmo tempo esse mesmo cliente, será que ele vai entrar no Instagram e ver o mesmo anúncio?
Na verdade, o que fizemos? Se ele engaja com o CRM, se ele é um cliente que está abrindo, mostra interesse nas nossas comunicações, esse recebe push. Se não, se é um cliente que não engaja, esse sim eu vou impactar por mídia. Então aí a gente está falando de eficiência em marketing, a gente vai microsegmentando, fazendo essas audiências pensando também em eficiência. Obviamente, é necessária tecnologia para isso, mas quando a gente fala em omnichannel escala, não tem como a gente não agir nesse sentido. E aí, a gente consegue muito além. Por exemplo, o Google, numa pesquisa com clientes, diz que a maioria dos clientes, quando quer comprar um produto de beleza, a maior motivação é repor um perfume que acabou. 78%. Talvez você se identifique, você tem aquele perfume preferido e você, quando está acabando, você já pensa em algum lugar ou fica esperando alguma promoção para comprar. Talvez a Black Friday, talvez na Renner. Mas, o que é legal? Como que eu consigo lembrar esse cliente no melhor momento de reabastecimento? Mas isso é só uma audiência. Como que eu microsegmento? Porque existem clientes que vão comprar perfumes de 200 ml. Talvez para esse cliente eu preciso lembrar ele daqui a 8 meses, 7 meses, 2 anos, não sei. Isso precisa de dados para comprovar. O cliente que comprou um perfume de 100 ml, talvez 5 meses, não sei, 6. O de 30 ml. Então entende como a gente passa a não olhar só uma audiência, clientes que compram perfume, a gente começa a microsegmentar e a gente daí, qual que é o cenário aqui? A gente passa a não comunicar somente em e-mail e push, na qual a gente tem mais facilidade de orquestração, mas como que a gente escala isso para outros canais, como Google Ads, Facebook Ads e YouTube, para que lá também eles sejam lembrados de uma campanha de perfume no momento próximo da recompra. Isso é ser customer-centric em escala. É omnichannel em escala de acordo com os dados do cliente. E não empurrando o produto, mas entendendo o momento do cliente, a gente faz a oferta que é relevante. Como a gente habilita isso? Necessário análise e ciência de dados. E aqui entra engenharia de dados também, é claro, mas aqui engenharia de dados está entre TI aqui e ciência de dados, mas sim é necessário. Tecnologia, MarTech, tecnologias de marketing e TI, também precisa estar alinhado. E também uma cultura forte de test and learn, growth hacking, ou seja, como você parte de algo que às vezes você acha que é certo, você levanta essa hipótese e como antes de rolloutar e sair aplicando essa estratégia, você primeiro valida essa hipótese para ver se ela é verdadeira ou rejeita, e aí sim escala. Então aquele teste, aquele caso de uso, por exemplo, de PAG digital que eu mostrei antes, surgiu muito tempo atrás como um teste. Levantamos uma hipótese, a confirmação da hipótese seria isso, a rejeição seria isso, mensuramos resultados, hipótese validada. Como que a gente escala? Escalamos, hoje temos aquilo automatizado. Então a gente não precisa ficar fazendo na mão, o cliente usa PAG digital e ele já entra naquela jornada. Então, por isso, uma mentalidade de test and learn contínuo, para primeiro validar e depois escalar. Isso aqui eu acho um case bem legal também. Quando a gente fala de trazer a oferta certa, no momento certo, para o cliente certo, esse é um exemplo legal. Então, antes, no aplicativo da Renner, tínhamos uma campanha, um push de novidades, o que é muito legal. Os clientes que engajavam com o aplicativo, que clicavam nessas campanhas de push, eles eram lembrados a entrar de novo no aplicativo para ver as novidades do aplicativo. E aí, o que acontece? Era uma lista geral das novidades do app. Tinha produtos femininos, tinha produtos infantis, tinha produtos masculinos, quando o cliente clicava naquele push. Como que escalamos isso com uma visão de dados de cliente e personalização? Time de ciência de dados desenvolveu um modelo de propensão à categoria de compra, ou seja, olhando o histórico de compras do cliente, eu entendo então que ele é propenso na próxima compra a comprar essa categoria ou essa. Então, ciência de dados precisa estar alinhado com marketing, tá? Esse aqui é um exemplo claro. Então, e aí, o que eu fiz? O que fizemos com os times? As novidades passam de ser uma campanha de novidades para todos que engajam, para uma campanha de novidades para aqueles que são propensos à categoria feminino-adulto. Nossa, agora que eu me liguei que tem o laser. Então, os clientes são propensos a comprar feminino-adulto, eles recebem um push de novidades de feminino adulto, e quando eles clicarem, eles vão para uma lista das novidades de feminino adulto. Mesma coisa para masculino adulto. Então, isso é automatizado. Então, como que a gente escala isso? A gente passa de ter algo generalista, o que é legal, pode trazer resultado, mas como que a gente escala baseado em dados, de acordo com a propensão e conhecimento do cliente, trazendo ainda mais resultados. Resultados, assim, em poucos dias disso aqui foram impressionantes. Conversão, receita incremental, a taxa de abertura, o que é fato, né? Quando você chega numa lista que é
direcionada para os produtos que sabemos que você gosta, a tendência de você converter, encontrar, inclusive aumentar o ticket médio por encontrar mais produtos, incrementar a sua cesta, que são mais relevantes para você, é muito maior. Mas não para por aí. Se eu fosse resumir fazer é aproveitar os sinais do cliente para oferecer experiências únicas, mas ali mostramos como adaptamos uma comunicação para microclusters utilizando dados baseados em preferências do cliente. Porém, aqui, de novo, estou falando somente de canais próprios, push notification, algo que sai do app, que é um canal que temos mais orquestração. E eu estava falando muito de como a gente expande essa visão, inclusive, para os outros canais. Como temos feito? Aqui é um exemplo, e, de novo, é uma caminhada, estamos caminhando, é uma jornada contínua, muito test and learning, aprendizados. Porém, a gente sai de, por exemplo, uma campanha de coleção verão. E aí todos os meus principais canais de marketing, então canais próprios, e-mail, push, SMS, WhatsApp, as principais mídias, por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube, que está dentro de Google Ads, é claro. Vamos comunicar coleção verão para os nossos clientes. Como que eu saio de uma comunicação assim, na qual eu vou pegar uma base de clientes com diferentes DNAs, com diferentes propensões, clientes em diferentes momentos, cliente inativo, cliente que está prestes a dar churn, e como que eu adapto isso em todos os canais, com essa orquestração de canais, baseado nos dados de cliente. Então, para quem tem DNA infantil, eu vou comunicar verão para os pequenos, aqui é um exemplo, é claro. Para quem tem propensão a masculino, looks despojados e confortáveis. Então, como que eu passo a sair de uma ação de calendário, de comunicação de produtos, para uma comunicação direcionada para o perfil dos clientes. Isso é uma personalização em escala. Esses microclusters, porque para chegar em 18 milhões de clientes one-to-one é impossível, mas a gente consegue fazer muito melhor do que algo generalista. Aqui é um exemplo na prática, claro, só mostrando um pouquinho dos anúncios e tudo mais, mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é, se você perceber aqui, para cada DNA de clientes, para cada agrupamento, a gente está priorizando diferentes canais. Isso também é ser eficiente. E como que eu faço isso na prática? Como que nós fazemos isso na prática? Como que isso entra na nossa estratégia? Bom, cliente que engaja com CRM, que abre e-mails, que abre push, eu vou entender que esse é o canal de preferência. Então, eu vou negativar esse cliente das mídias pagas. O cliente que não tem um aceite para receber um e-mail, um opt-in, por exemplo, esse eu vou usar as mídias pagas para alcançar esse cliente. Então, a gente precisa ter essa visão integrada de canais, e, de novo, é necessária tecnologia, estruturas para isso, mas para um crescimento sustentável, para eficiência em marketing, é necessário. Mais ainda, como a gente une tudo isso que a gente tem falado para um crescimento sustentável do negócio? Esse aqui, talvez, se fosse para falar, fixe em um slide, que acho que é mais relevante, na minha opinião, para um crescimento sustentável, quando a gente fala de ser customer-centric, seria esse. Bom, temos aqui um gráfico hipotético, é claro, na qual temos os maiores LTVs, então os segmentos aqui, as maiores barras seriam os maiores LTVs, e diferentes microsegmentos, ou seja, cada microsegmento, então, aqueles microsegmentos que eu mostrei antes, diferentes microsegmentos, eles vão ter diferentes LTVs. A LTV, Lifetime Value, ou seja, o lucro que o cliente traz ao longo do relacionamento com a empresa. Alguns modelos de negócio podem olhar a receita, não necessariamente o lucro. E, óbvio, sabemos que cálculo da LTV, dependendo do modelo de negócio, pode ser mais ou menos complexo. Se for um negócio com modelo de assinatura, com modelo de compra recorrente, é mais fácil de você prever o LTV do cliente. Para modelos como varejo, exige muita ciência de dados para que você consiga captar esse LTV. Mas mesmo que o seu negócio não tenha isso, você consegue fazer proxies. Por exemplo, como eu mostrei lá no início. Cliente Omni, a gente sabe que gasta 3 vezes mais do que a média dos clientes. O cliente Omni, que é esse que compra em diferentes canais, eu já consigo fazer uma proxy, que é um cliente mais valioso, vai trazer uma maior rentabilidade ao longo do seu relacionamento para a companhia. Então, a gente consegue criar microsegmentos, entender quais são os clientes mais valiosos e o que a gente faz? Como que a gente consegue enviar para as nossas principais mídias de aquisição de novos clientes para que elas sejam otimizadas a buscar clientes semelhantes a esse? Isso é uma chave preciosa, porque se a gente otimiza as nossas principais mídias, canais de aquisição, somente olhando para o CAC, que é o custo por aquisição de cliente,
Nós vamos, podemos ter um CAC menor, mas no fim do dia vamos ter clientes que são bons, clientes que são ruins, clientes que vão fazer uma compra e não vão voltar mais, clientes que vão dar churn logo. Então, quando a gente traz essa visão de sabemos quais são os nossos melhores clientes e otimizamos as aquisições com base nisso, lookalike, público advantage mais, enfim, as plataformas têm as diferentes otimizações, a gente está falando de um crescimento sustentável, de forma que a nossa equação de ROI, que é o LTV sobre CAC, que é o melhor ROI para um crescimento sustentável do negócio, ela seja eficiente. Ou seja, que eu sempre busque balancear, que essa equação aqui sempre suba. Então, às vezes, eu até posso ter um CAC maior. Por quê? Porque eu vou estar trazendo um cliente que vai trazer retorno maior para a companhia. Então, eu posso pagar um pouquinho mais para adquirir esse cliente, porque essa relação LTV sobre CAC vai ser boa. Vai ser um cliente muito rentável. No fim do dia, para esse encantamento Omni, essa escala, essa maior eficiência, nós precisamos ter CRM, dados e mídias pagas em sinergia, né? ter essas áreas integradas. Isso é uma visão cliente que foge de canais próprios de CRM, aqueles canais mais conhecidos, e passa a ser uma visão cliente estruturante entre áreas e como, então, o CRM, dados vão qualificar os clientes, vão definir LTV, segmentação de clientes sensíveis a preço. As mídias pagas, elas vão escalar otimizadas com isso, suprimir clientes que não faz sentido impactar, otimização em investimentos, lookalike, buscar clientes semelhantes aos certos públicos que é interesse do nosso negócio. E aí CRM volta a acelerar a fidelização, a blindagem desses clientes, inclusive a captação de mais e mais dados no cenário na qual a gente sabe os third-party cookies vão estar morrendo muito em breve, então extremamente importante. E aí, é claro, existem tecnologias que precisam estar nesse processo, habilitando e escalando. Bom, qual é a jornada omnichannel que temos mirado para a Renner, na qual estamos buscando? No fim do dia, aqui é um exemplo hipotético, é claro, mas um cliente compra em uma loja física da Renner, ele vai receber, depois de um certo período, por exemplo, um e-mail, um SMS, poderia ser um WhatsApp, falando para conhecer produtos que são similares ao produto que ele comprou em loja física, ou seja, eu passo a não olhar mais somente as compras online desse cliente para as minhas comunicações de mídia, mas inclusive as comunicações em off. Então, como que, sei que esse cliente comprou numa loja física, é isso. Como que eu contextualizo a minha próxima comunicação? Se esse cliente não engaja com os canais CRM, que são os canais hoje mais baratos, né, porque são canais próprios, eu vou lá em mídia paga e encontro esse cliente, eu envio essa segmentação para as mídias pagas e encontro. Depois de um certo período, digamos que esse cliente, navegou no site, deixou um produto lá, um carrinho abandonado. Como que eu aviso ele por push que ele abandonou esse produto? Ele compra. Como que depois de um certo período eu uso outro canal de novo, usando esses dados, essa inteligência baseado no que o cliente comprou e ofereço um outro produto, uma Next Best Offer, por exemplo. Digamos que ele volte para a loja física depois de um tempo para fazer uma compra. Como que nos caixas de autoatendimento, e de novo, isso aqui é uma jornada, né? É uma trajetória. Como que lá num caixa de autoatendimento, por exemplo, no futuro eu passo a reconhecer esse cliente que está lá porque ele coloca o CPF para receber a nota, por exemplo. Como que eu consigo reconhecer que ele é um cliente fiel e de repente dou uma oferta para a próxima compra online dele? Ou seja, eu estou sempre estimulando a omnicanalidade, mostrando que eu conheço esse cliente. E aí, quando ele volta para o site, lá também eu sei que ele é um cliente ultra fiel e o site está personalizado e adaptado para isso. E é claro, as mídias pagas, tendo em vista essa jornada, sabemos que é um cliente fiel, como que elas são otimizadas para buscar clientes semelhantes a esse, para que tenhamos clientes cada vez com maior LTV na nossa base de clientes. Isso é uma jornada omnichannel que traz crescimento sustentável para o negócio. E aí, queria mudar um pouquinho o foco sobre um grande aliado para esse encantamento em escala, quando a gente fala de omnichannel e personalização, que é o WhatsApp. Deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. O mercado tem visto, e nós na Renner também, que o WhatsApp ele tem sido um canal cada vez mais relevante para o encantamento do cliente, para a personalização, tem sido um canal cada vez mais estratégico, afinal, acredito que 100% aqui, ou se não 99,99% tem o WhatsApp. Então, por isso, ele é extremamente estratégico, está na mão de todos os clientes. E mais que isso, é um canal que hoje, as campanhas, conseguimos ter 70% aproximadamente, algumas campanhas mais, outras menos, de taxa de abertura, visualização das mensagens. Isso significa que, se eu mandasse uma campanha para todos aqui nesse auditório, não sei quantas pessoas tem aqui, mas digamos que, 400, 300 e poucas iriam ver o que eu estou comunicando.
Percebe a relevância disso, de quando a gente fala que a gente quer ser customer-centric e a gente tem um cliente no centro? Quer dizer que 70% dos meus clientes que podem receber o WhatsApp, eles vão ver a oferta que eu quero comunicar no momento que eu quero comunicar. E, né, como que eu sei que isso também é rentável? Porque o WhatsApp, dependendo da estratégia, dependendo do modelo de negócio, ele pode ser um canal um pouco mais caro que canais próprios, como e-mail, push, SMS. E se eu quiser fazer uma escala tão grande desse canal, como é que eu sei que é rentável? Isso aqui é um teste real que fizemos, comparando com um grupo controle. Então, fizemos uma campanha específica por WhatsApp para um grupo de clientes e separamos um grupo semelhante a esses clientes, com o mesmo perfil de compra, né, um grupo controle, na qual nós não enviamos o WhatsApp. E depois comparamos os resultados. As compras online, ou seja, a receita atribuída, chegou a ser quase 2 vezes maior para os clientes que compraram, para os clientes que receberam o WhatsApp. O que isso mostra? Que se eu não mandasse o WhatsApp, eu ia ter 2 vezes menos receita. Uplift, o incremento na taxa de conversão, quase 83% de incremento, ou seja, isso pontos percentuais, desculpa, isso relativo, não pontos percentuais, e uma receita incremental de 48%, ou seja, o fato de eu ter mandado o WhatsApp para aquela base de clientes me trouxe 50% de toda a receita que trouxe foi incremento. Então aí a gente está vendo com um teste real para a nossa base de clientes Renner, uma comunicação de moda, a relevância desse canal. Mas aí imagina você, quando a gente une o WhatsApp com tudo que a gente falou até então, com fazer ofertas, campanhas para clientes que têm propensão a comprar uma determinada categoria. Modelos de ciência de dados que temos avançado para recomendação de produtos, ou seja, para cada cliente eu sei qual o próximo SKU, o próximo produto recomendado para aquele CPF. Como que se eu unir isso com o WhatsApp, imagina a relevância. 70% da taxa de visualização, como que eu blindo os clientes mais fiéis, tendo em vista que eu sei que eles vão ver a minha oferta, 70% vai ver. Estratégias de upsell e cross-sell, lembrete de produtos adicionados ao wishlist, aqui são só exemplos. Então imagina o poder desse canal numa estratégia customer-centric baseada em dados. E mais que isso, imagina se eu uno isso com, né, o tema do momento, inteligência artificial, como seria? E temos um exemplo aqui de como seria. Vou mostrar para vocês aqui um avanço muito interessante de atendimento. Não é um atendimento no sentido pós-vendas ou algo do tipo, mas é uma oferta de produtos, recomendação de produtos por inteligência artificial. Eu vou dar um play aqui. Então, chegou uma campanha e o cliente começa a responder. E eu conversando com esse cliente. Ponto importante, aqui eu não estou falando de bot que dá 2 opções de botão, sim ou não. Isso aqui é IA generativa, é chat GPT. É como se você tivesse o chat GPT te atendendo aqui, perguntando as suas preferências, o gênero, quais produtos você tem interesse. E aí então, o chat GPT, né, uma inteligência generativa, vai lá e oferece um produto contextualizado às preferências que eu já falei ali. Clico, vou direto para o aplicativo. Em contínuo, e lembrem-se disso, sempre casos de uso que temos testado essa funcionalidade, sempre segmentamos de acordo com o ciclo de vida do cliente. Então, de novo, eu não vou fazer isso pensando, eu quero só testar esse produto, uma visão orientada por produto e vou mandar para alguma base aleatória. Não, eu penso para quem que faz sentido mandar uma comunicação e mandar uma comunicação contextualizada. Será que o cliente que é ultra fiel e está comprando com uma menor recorrência? Então, será que isso vai ser uma experiência legal para esse cliente? Mostrar produtos de acordo com as preferências dele? Então, a gente tem usado estratégia de clientes, ou seja, o pensar CRM para todos os pontos de contato. Por último, os takeaways aqui dessa conversa. Busque entender as necessidades do cliente, o comportamento do seu cliente de forma única. CRM é isso, construir relacionamento próximo e relevante. Não qual produto é o certo para o meu cliente, não qual o cliente certo para o meu produto.
independente da etapa do funil e do canal, é a mesma consumidora que estamos falando, como a gente avança, que tecnologias a gente prioriza desenvolver para que a gente consiga ter essa orquestração de canais, buscando eficiência em marketing também. Apenas quem é orientado a dados vai tirar proveito. Se a gente não tiver dados estruturados, no mundo que estamos hoje, fim de third-party cookies, muito difícil a gente captar os sinais do cliente para que a gente consiga colocar tudo isso em prática. E, por último, personalização em escala é a chave para o encantamento omnichannel. Mas, de novo, escala, 18 milhões de clientes estamos falando, é como a gente encontra o meio do caminho. A gente não chega querendo abraçar o mundo, fazer o one-to-one para todos, mas como a gente chega nesse meio do caminho, fazendo microsegmentos para que a gente consiga ter uma comunicação contextualizada para cada um desses segmentos. Inclusive, muitos de nós aqui somos, por exemplo. Por último, não podemos esquecer, e de novo enfatizo, e vou fechar aqui, né, essa palestra com isso, mesmo com toda essa tecnologia, com tudo isso que a gente mostrou envolvida no ecossistema aqui das lojas Renner, o encantamento ainda é um fator humano. No fim do dia, o que a gente quer e vai buscar, e de novo, não é fácil, mas como que você, nas suas comunicações, é valorizado assim como você é valorizado, às vezes, quando você entra num mercadinho, numa mercearia ali perto da sua casa, na qual o dono ali, ele sabe que você é um cliente fiel, tá voltando aqui, eu tenho esse produto para você. Como é que a gente consegue resgatar isso, esse senso de encantamento, para as nossas comunicações? Né? De novo, fui de chão de loja, fui gerente, né, de operações de loja e vivi essa cultura de encantamento ali no dia a dia, muito interessante. Como que a gente traz isso para as nossas comunicações omnichannel, canais de marketing, canais de CRM? Esse é o desafio. E finaliza aí um pouquinho com isso. Estou apontando para o lado errado. Aí. Então, aqui meu LinkedIn, meu e-mail, caso queiram conversar um pouquinho mais, trocar ideia. E acho que, da minha parte, era isso. Vou abrir para perguntas, de repente. Boa. Obrigado, Vini. Acho que foi uma masterclass de CRM para encerrar esse nosso dia. Eu vou dar uma chance de milhões para quem estiver aí e quiser fazer uma pergunta. O Vini liberou, então a gente tem tempo para uma pergunta do auditório. Quem vai querer aproveitar essa oportunidade? Lá, o primeiro. Liberei para pergunta, nem sabia se tinha tempo, né? Mas beleza. Lá no fundo, gostei. Calma aí que tá chegando o microfone para todo mundo ouvir. Opa, boa noite. Boa noite. Queria primeiro agradecer a oportunidade desse aprendizado aí. Pô, mandou muito bem. Boa. Para uma empresa que está iniciando a implementação de um CRM, o que tu aconselharia, os primeiros passos, assim? O que tu acha mais importante nesse momento? Boa. Eu acho que é importante isso, né? Aqui a gente está falando de uma empresa enorme, um ecossistema gigantesco. Então, dependendo do modelo de negócio, nossa, eu estou muito longe daquilo, normal. e nem é para ser semelhante, né? Eu diria, comece pelo básico, um sistema de CRM mínimo, talvez, obviamente, não os mais caros, porque o seu modelo de negócio não vai permitir esse tipo de investimento, mas que você consiga, ao mínimo, ir orquestrando, segmentando ali os seus leads, se for esse o modelo de negócio, você consiga captar esses leads, segmentar esses leads de forma que já do início no seu negócio você consiga entender quais são os clientes relevantes e não comece a todo custo buscar leads só para ter volume, mas no fim do dia isso não vai sustentar o teu negócio. Então é um software de CRM o mínimo viável possível, tanto financeiramente, mas que você consiga ter essas visões, né, e acompanhar qual é o melhor cliente já ali desde o início da jornada e a partir disso você vai adaptando as comunicações com os canais ali do seu modelo de negócio. Espero ter respondido aí. Como é mês de Black Friday, a gente tem direito a mais uma pergunta. Vivi acabou de liberar. Quem vai querer aproveitar o tempo do Vini aqui? Inclusive até chegar o microfone, né? Aproveitem Black Friday para entrar no aplicativo, no site da Renner e da loja física, se é essa a sua preferência. Vamos ter ofertas bem bacanas ao longo da semana que vem. Não posso falar porque, né, vai ser semana que vem, mas fique atento. E é isso aí. Só. Quem vai levantar a mão agora? Vão perder a oportunidade de milhões. Depois, em casa, não adianta ter vontade. Aí. Sabia. Boa noite. Boa noite. Eu sou Emanuel, sou da África. Legal. Estou aqui há um bom tempo. Prazer, irmão. Hoje em dia, quando a gente olha pelo mercado, pelo nosso cliente, ele busca alguma coisa específica. E o Renner sabe fazer isso, porque cada vez que a gente chega numa loja Renner, dificilmente a gente sai sem comprar alguma coisa, menor que seja. Eu moro em Gramado, e lá, como a gente tem os momentos mais altos e mais baixos, no momento mais alto, o que a gente encontra lá é muitas promoções. Uhum. A gente não capta aquele cliente pela qualidade do produto, mas pela promoção. Uhum. Qual seria o conselho que tu pode passar para nós? Porque hoje a gente corre mais aonde tem promoção, perdemos a qualidade. Uhum. Qual seria a sua ideia a respeito?
Boa. Obrigado. Vini, segura antes de responder. Quero saber qual país da África. Do Congo, República Democrática do Congo. Do Congo? Bom, muito obrigado por ter escolhido o Rio Grande do Sul. Do Mazembe. Aí me pegou. Aí eu não tava esperando essa aí, Vivi. Aí tu me quebra, Vivi. Ah, eu cheio de amor pra dar aqui. Oh, tá, Vivi. Vai lá, Vivi. Boa. Você viu? É uma pergunta desafiadora, né? Talvez não exista uma resposta certa. De fato, os clientes, eles vão... Não todos, mas muitos clientes buscam, sim, o preço. E eu sugeriria, assim... assim como eu mostrei ali essas microsegmentações, entender os perfis de clientes. Existem, sim, clientes que buscam essas promoções. Então, os clientes orientados a cupom, por exemplo, são clientes mais sensíveis a preço, inclusive temos essa segmentação, são os clientes que estão sempre comprando o preço mais baixo. Tudo bem, para esse cliente, eu vou priorizar certas comunicações, ou ao menos avisar uma comunicação que existe sempre, por exemplo, uma lista de ofertas que existe always on, sempre lá no site. Eu vou comunicar nos momentos específicos para esse cliente, que eu não vou comunicar para outro que, pelos dados, eu vejo que não é tão orientado à promoção. Porque tem, sim, clientes que são mais orientados à moda, cliente que, na verdade, ele não liga tanto para o preço, mas é mais estilo, ou, por exemplo, é uma necessidade. Às vezes, um cliente que quer comprar sempre um produto básico com uma recorrência. Todos 6 meses eu preciso ir lá na Renner comprar a minha camiseta básica. Esse cliente talvez não é tão promocional, é por necessidade. Então, é como eu consigo entender quais são esses clientes e, de novo, adaptando a minha comunicação. Né? Porque no fim do dia eu não posso fazer promoção sempre, não é sustentável para o negócio, mas a gente sim tem promoções, também precisa ter o preço competitivo, mas entendendo os segmentos de cliente a gente vai ajustando e fazendo isso ser sustentável. Tá? Espero ter respondido aí. Vini, muito obrigado. Boa. Mais uma história de encantamento hoje aqui, a gente presenciou com a tua apresentação. Marcelo, Vivi. Obrigada, Vini. Muito obrigado. Obrigada, todo mundo para cá, vamos. Prazer obrigado. te conhecer e receber. Prazer é meu. Que coisa boa. Obrigada, Augusto.